Então, pessoal, dando continuidade à nossa parte do Teorema de Pitágoras, vamos pegar alguns exemplos, tá? Vamos pegar um triângulo retângulo, onde nós temos, nesse triângulo, medida 13 para a hipotenusa, 12 para um dos catetos e 5 para o outro cateto, tá? Se esse triângulo ele for realmente retângulo, a gente vai ter hipotenusa ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, né? Esse lado aqui, ó, é o que a gente chama de hipotenusa. Esse ladinho aqui é um dos catetos. E esse daqui é o outro cateto. Dando aquela bela reforçada, né? A gente acabou de dizer, na frente do ângulo de 90 graus, sempre fica o maior lado, sempre fica a hipotenusa, tá legal? Então vamos lá, resolvendo essa continha aqui, ó, 13 ao quadrado dá 169, 12 ao quadrado dá 144 e 5 ao quadrado dá 25. Efetuando essa soma do lado direito, nós vamos ficar com 169 igual a 169, tá certo? Então, toda vez que a gente quiser saber se um triângulo realmente é retângulo, basta a gente fazer essa verificação, tá certo? Tá legal. Mas o interessante para a gente fazer uso do triângulo retângulo e do Teorema de Pitágoras não é somente verificar se ele é um triângulo retângulo, tá certo? A gente precisa descobrir uma incógnita que provavelmente vai ser uma dessas três medidas, tá bom? Então, imagina que você tem um triângulo retângulo e nesse triângulo retângulo você não conhece o valor da hipotenusa, tá? Vamos supor que aqui seja x, por exemplo, tá certo? Então, o que a gente sabe desse triângulo retângulo? Que esse lado aqui ele mede 6 e esse lado aqui ele mede 8. Como é que eu faço para descobrir essa medida aqui? Bem simples, vamos fazer uso do Teorema de Pitágoras. É pegar o x ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais o 8 ao quadrado. Desenvolvendo essa expressão aqui que nós temos do lado direito, essa potência, nós vamos ficar com 36 mais 64 e vira uma equação do segundo grau, né? Ó, bem fácil da gente resolver. X vai ser igual, passou para o outro lado o quadrado, a gente sempre coloca o sinal de mais ou menos na frente, tá certo? Isso aqui o professor Edgar, ele vai dar uma explicadinha melhor para vocês, quando vocês estiverem falando sobre equações do segundo grau, tá? Isso gera sempre duas soluções. Uma solução, ela vai ter sinal positivo, raiz de 100, a gente sabe que é 10, e a segunda solução vai dar um resultado negativo, que no caso é o menos 10. Como nós estamos trabalhando com unidade de medida de comprimento, a gente sabe que essa unidade de medida ela não pode ser negativa. Então, a solução do nosso problema seria somente o valor de x igual a 10. Tá legal? Mais um exemplo, um pouquinho mais complexo dessa vez, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um triângulo retângulo com outro triângulo retângulo dentro, tá bom? Os dois possuem o ângulo 90 graus no mesmo cantinho, que vai ser aqui, ó, nesse vértice A, tá certo? Aqui em cima um vértice B, aqui do lado o vértice C. Vou chamar esse pedacinho aqui de vértice D, para a gente poder ter os dois triângulos separados, o triângulo ABC, que é o triângulo grande, tá? E o triângulo ABD, que é o triângulo pequeno. Esse pedacinho aqui, ó, pessoal, eu vou chamar de X. Esse pedacinho aqui eu vou chamar de 12. Esse pedacinho inteiro aqui, ó, mede 16. E esse pedacinho aqui eu vou chamar de Y. E para fechar, esse daqui eu vou chamar de 15, tá bom? Se vocês olharem com bastante atenção, nós temos duas incógnitas para serem descobertas, certo? Uma das incógnitas é o x, que está aqui, e a outra incógnita é o y, que está aqui, tá? Então, o que a gente pode fazer, pessoal? Eu posso separar isso daqui em duas figuras distintas.
né? Eu posso separar o triângulo ADB e fazer uma conta para ele. Ó, triângulo ADB seria esse triângulo pequenininho que está aqui, ó. Nele eu sei que esse pedaço mede 15, esse mede 12 e esse mede y. Ó, esse é hipotenusa, esse é cateto, esse é cateto. Então, aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo menor, nós vamos ficar com 15 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais y ao quadrado. Basta resolver essa conta. 15 ao quadrado é 225. 12 ao quadrado, 144. E o y ao quadrado, a gente repete, tá? Trocando de posição, pegando o y que está desse lado aqui e passando ele para o lado de cá, a gente inverte o sinal dele, né? Fica menos y ao quadrado. Pegando esse 225 e passando ele para o lado de cá, a gente também vai inverter o sinal dele, ele fica menos 225, certo? Resolvendo essa continha aqui, ó, menos y ao quadrado vai ser igual a menos 81. Para não deixar a incógnita negativa, a gente multiplica por menos 1. E isso daqui vai ficar y ao quadrado igual a 81, tá? Pega o quadrado, que está aqui em cima, e passa para o outro lado. Ele vira raiz quadrada de 81. Como a gente falou no exercício anterior, deveria gerar duas soluções, certo? Mas estamos trabalhando somente com unidades de medida. Então, a gente só precisa se preocupar com o valor positivo. Então, o valor do y aqui, ó, vai ser igual a 9. Tá bom? Fazendo a mesma coisa agora, só que com o triângulo ABC, que é esse triângulo maior aqui, ó. Nesse triângulo nós temos x aqui, 16 aqui e 12 aqui. Ó, x é a hipotenusa, certo? Então fica x ao quadrado, vai ser igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem a facilidade do x já ter ficado separado ali, bonitinho, do lado esquerdo. Aí facilita muito a vida da gente, né? Então vamos lá. X ao quadrado vai ser igual a 144, mais 16 ao quadrado dá 256. Juntando esses dois, vamos ficar com x ao quadrado igual a 400. Pegando esse quadrado e passando para o outro lado, pessoal, nós vamos ter raiz quadrada de 400. O x vai ser igual a 20. Pronto. Descobrimos os dois valores que nós estávamos procurando. Tá ok?